Vamos lá, então. Olá, meu nome é Tatiana Sarmento, sou nutricionista, professora mestre em nutrição esportiva e fitoterapia funcional. Hoje eu vou falar sobre uma das matérias, uma das condutas mais importantes dentro da nutrição esportiva, que é a interpretação de exames laboratoriais no esporte. Isso porque todas aquelas pessoas que procuram longevidade e performance e diminuir o impacto negativo do esporte, é importante que façam os exames laboratoriais. Então, já respondendo nossa primeira pergunta, para quem? Para quem devemos pedir exames ou para quem deve fazer exames, né? Todas aquelas pessoas que querem melhorar não somente a performance, identificar se a resposta adaptativa ao treino está correta, mas sim aqueles que procuram longevidade. E é isso que eu vim trazer para vocês, a nutrição preventiva. Então, por que devemos fazer? Dentro do esporte, para evitar lesões. Então, existem alguns biomarcadores, alguns exames que nos mostram que o paciente está suscetível a ter uma lesão, né? Muito próximo a isso. Ou uma fratura para o estresse, ou mesmo um overtraining, e isso pode piorar também, porque o cortisol é um dos hormônios que poderiam também ser os indicativos dessa lesão. Uma CK muito alterada e que a gente não tem... A gente pode usar a CK, na verdade, como eu vou mostrar para vocês, que é a creatina quinase de duas formas, tanto ver a resposta adaptativa, como também ver essa questão de lesão. Se há uma imunossupressão, né? A imunossupressão, ela também é indicativo de baixa recuperação e que também pode gerar lesão. Evitar envelhecimento precoce, né? O próprio esporte aumenta-se o consumo de oxigênio, então a gente tem mais radicais livres, somos mais propensos a ter envelhecimento precoce. Então, com os exames eu consigo identificar se há um envelhecimento precoce, um estresse oxidativo aumentado. Doenças. Por que doenças? Se não há uma modulação das respostas, ou mesmo os comportamentos, os hábitos que vêm desses atletas, como, por exemplo, o consumo de suplementação, suplementos, às vezes, que não têm um bom grau de pureza, né? O alto consumo de proteína, dependendo de onde o paciente treina, como ele treina, isso tudo pode ser gatilhos de doença. Né? Então, a nutrição preventiva e a interpretação desses exames, eles ajudam na prevenção dessas doenças. Aumento do desempenho esportivo. Obviamente, com os exames a gente consegue identificar possíveis deficiências ou excessos nutricionais, ou sinais e sintomas, né? Associados a sinais e sintomas que podem prejudicar a performance. Dentro da nutrição funcional, a gente tem um dos principais indicativos de desequilíbrios, de doença, é o histórico do paciente. Então, os antecedentes genéticos que eles nos trazem, que a gente pode colocar em antecedentes ambientais, a forma como ele nasceu, desde a forma como ele nasceu, como ele foi desenvolvido na vida intrauterina. Então, a gente tem a programação epigenética também como grande influência, os antecedentes genéticos, né, que é o fraco da nossa família, mas tem uma influência muito pequenininha, né? O antecedente ambiental é uma influência muito maior. Os gatilhos, os ativadores desse elo fraco, por exemplo, né? Que podem ser N fatores, inclusive medicação, né? Medicações, como por exemplo o uso de anticoncepcional. A gente tem como grande exemplo o anticoncepcional como um forte depressor de complexo B. E aí você tem um esporte de alta intensidade que já tem a excreção urinária de algumas vitaminas do complexo B, e aí associado com esses gatilhos, né? Que no caso eu dei como exemplo a medicação,
piora ainda essa deficiência. Então, olha a importância de associar os antecedentes, os gatilhos com os exames laboratoriais. E os mediadores, contribuidores, tudo aquilo que perpetua, tudo aquilo que facilita, né, esse gatilho. E aí a gente coloca aqui como exemplo o próprio exame em si, né, associado aos sinais e sintomas. E vocês vão entender mais para frente o conjunto disso tudo é muito importante. A partir de então, a gente coloca a pessoa, o atleta, dentro de uma teia de interrelações metabólicas, associada sempre com os antecedentes, os sinais e sintomas e os exames laboratoriais, né? Quando nós falamos de exames laboratoriais, nesses pontos dessa teia, que é a teia em que quando a gente olha o paciente como um todo, a gente consegue enxergar ele dentro dessa teia. E é fantástico, porque o tiro é muito mais assertivo, a conduta é muito mais direcionada, né? Então a gente tem aqui como, por exemplo, na teia a defesa e o reparo, que é a imunidade. Vocês vão ver que temos exames que identificam essa baixa imunidade, imunossupressão desenvolvida ou não pelo treinamento. Inflamação, infecções, a microbiota ruim desse indivíduo, como que está o processo absortivo dele, né? Nós conseguimos com alguns exames identificar se essa absorção não está legal. E aí, o que a gente faz? Nós temos que identificar com os exames e adequar, porque dentro da nutrição esportiva, usa-se muito suplemento, mas esse suplemento não é absorvido se não tem uma boa assimilação. A importância, então, de ter o rastreamento, que é isso que eu estou fazendo com vocês, dentro dos exames laboratoriais. Nós temos também o processo de estresse oxidativo, como eu citei anteriormente, através de alguns exames, como a própria gama-GT, um exame que é comum, simples, é uma transaminase de fígado. A gente consegue identificar se esse indivíduo está com estresse oxidativo exacerbado, com falta, muitas vezes, de antioxidante, e aí nós entramos com uma conduta muito mais direcionada. O processo de biotransformação, de eliminação de toxinas. Alguns exames, além das transaminases, temos outros exames que indicam essa sobrecarga de fígado, que é o maior órgão metabólico que existe. É o órgão que participa de 60% da eliminação de toxinas do nosso corpo. E alguns exames nos mostram que esse órgão está sobrecarregado. Uma vez que o fígado, o intestino e a mitocôndria estão sobrecarregados, não tem treinamento e nem dieta que dê certo. Então, nós temos que trabalhar. Eu coloquei como os três primeiros exemplos o intestino, o fígado e a mitocôndria, para vocês terem uma atenção especial a esses órgãos e sistemas, porque é muito comum se ter sobrecarga, tá? Aqui nós podemos incluir também verminose e metais pesados. Isso tudo faz com que não tenha uma boa resposta ao treinamento ou a própria metas estéticas, como definição, como hipertrofia, né? E aí, com certeza, com a longevidade. O transporte, nós podemos associar com todo o sistema linfático e que está diretamente associado ao fígado e ao rim. Esse transporte, eu gosto muito de perguntar, associando aos sinais e sintomas, se tem pernas pesadas no final do dia, se tem varizes, pode ser também genético, mas quando se tem isso, não só a nutrição, o esporte em si, ele não vai dar grandes benefícios, ele tem, né? A gente tem melhora dessa vascularização, melhora desse transporte, principalmente quando se trata de panturrilha, nosso segundo coração, não é mesmo? No entanto, a nutrição, com os exames, a gente consegue identificar se esse sangue está mal transportado, se essa linfa, né, se esse sistema linfático não está funcionante, né, porque tem-se muita toxina, porque tem um sangue que não é fluido. Como que eu vou saber disso? Através dos exames laboratoriais. Vocês vão entender o porquê também. Hormônios e neurotransmissores, né? Todos os nossos, eu posso dizer que hormônios e neurotransmissores é o que manda, é o que rege isso tudo. Sem uma boa modulação hormonal, sem esses exames de hormônios e neurotransmissores,
às vezes a gente não consegue um bom resultado porque tem alteração. E por que se chama teia de interrelações? Porque está tudo interligado, né? Se nós tivermos um processo de biotransformação prejudicada, que é lá no fígado, nós vamos ter também alterações hormonais e de neurotransmissores. Nós temos aqui outro ponto da teia também, a parte de estrutura. E a estrutura envolve tudo, mas eu vou dar um exemplo também, através dessa foto, como a estrutura da nossa hemoglobina. Não somente a estrutura óssea articular, que é muito importante no esporte, mas também a estrutura de hemoglobina, que é o que leva oxigênio, que leva nutrientes para as nossas células. Sem essa boa estrutura, sem a gente ter um bom hemograma, não há também um treinamento eficiente, né? É isso aí. Essa teia ela é muito importante estar associada aos exames que nós vamos falar agora, para que a gente possa ter uma conduta muito mais assertiva. Dei uma pincelada rápida para não ficar prolongada, que até porque não é o ponto central da aula, mas é importante mostrar que há uma inter-relação disso, ok? Mente, emoção, espírito é o centro da teia. Sem isso, nada acontece. Tati, dá para ver isso nos exames laboratoriais? Com certeza, né? Nós temos, por exemplo, o neurotransmissor serotonina. Nós conseguimos identificar se tem um processo de compulsão, um processo de depressão, estado depressivo desse indivíduo, se ele tem algum fator que tem um bloqueio, né, nessa conduta. Então, nós às vezes temos que direcionar uma análise para fazer um tratamento mais completo. E é isso. Essa teia de interrelações, então, tem que ser vista, ok? Além disso tudo, dentro da nutrição esportiva, a gente tem características comuns em cada esporte, específico em cada esporte. Então, eu trouxe aqui um artigo para vocês, mostrando um estudo feito com atletas de ginástica rítmica. Então, a gente tem aqui atletas que tem pelo estudo, foi mostrado deficiências e alguns sinais e sintomas comuns nesse esporte. Então, foi colocado nesse artigo que 67,2% tinha sonolência, 77,6% qualidade ruim de sono, 19,4% com altos níveis de ansiedade pré-competição, baixo consumo energético, baixo consumo de vitaminas B9, vitamina D, E e K e baixo consumo de minerais como cálcio, magnésio, ferro e boro. Né? Colocando um parênteses aqui, muito importante para a saúde osteoarticular desses atletas de ginástica rítmica. Então, que é um estudo feito, um estudo mostrando a característica de determinado esporte e que com os exames laboratoriais nós conseguimos identificar essas características, essas deficiências desse esporte. Então, provavelmente, esse estudo ele colocou para a gente deficiências e sinais e sintomas comuns desse esporte, como existem e nos outros, para mostrar que com os exames nós conseguimos dar uma conduta muito mais assertiva. Com essa característica, a gente consegue muitas vezes direcionar, inclusive, o pedido de exames laboratoriais, ok? Além disso, nós temos algumas deficiências também comuns para determinado, né, gêneros, e dentro dos exames nós temos que saber disso, que se eu estiver conversando com um paciente gênero masculino ou feminino, eu tenho que saber que a conduta e a interpretação dos exames, o que isso tem a ver? Eu trouxe aqui um artigo para vocês, mostrando que um estudo feito com mulheres não vegetarianas que tinham um ciclo menstrual regular, 50% desse estudo tinha deficiência de ferro. Se eu estou lidando com uma atleta com uma menstruação regular, uma atleta gênero feminino, eu posso dizer que, muito provavelmente, pelo próprio fluxo menstrual, já existe uma deficiência, né? Tem uma tendência à deficiência do ferro, e
considerando que ela está inserida no esporte de alta, moderada ou alta intensidade, ela poderia ter uma forte candidata a usar suplementação de ferro. E eu digo isso com toda a verdade, porque na prática clínica é visto que mulheres, atletas, elas têm uma propensão a ter deficiência de ferro. E o exame laboratorial mais usado para identificar a deficiência de ferro é a ferritina, tá? É o mais usado para identificação de deficiência de ferro. Mas aí, Tati, só mulheres têm deficiência de ferro? Não. Esse estudo foi feito com atletas remadores e mostrou que exercícios de alta intensidade, por si só, têm níveis baixos de ferro, né? Então, é a própria intensidade do exercício. O que eu quero dizer no outro artigo é que, além de ser mulher que menstrua, ciclo menstrual normal, associado com esporte de alta intensidade, como desse estudo, a gente tem aí um aumento da probabilidade dessa deficiência. Além disso, nós temos também algumas deficiências geradas pelo próprio esporte através da excreção urinária de algumas vitaminas, como o B1 e B2. Então, a vitamina do complexo B é importante identificar no exame laboratorial se há essa deficiência e comprovando que exercícios de alta intensidade depleta B1 e B2. Muito bem, isso foi apenas uma introdução da importância dos exames laboratoriais, porque há deficiências específicas em cada esporte e há deficiências geradas pelo esporte de alta intensidade e volume. Bom, dentro dos exames laboratoriais, as referências não devem ser as mesmas de referências de pessoas doentes. Então, aquela referência que está do lado lá direito do exame, quando a gente recebe o exame laboratorial, vocês vão ver que aquela referência são de pessoas doentes e não de pessoas saudáveis. Aquelas referências, elas se encontram entre 2,5% a 97,5%. Então, vocês olhando essa curva de Gauss aqui, vocês vão observar que o normal dentro daquelas referências é exatamente isso, é dentro dessa linha aqui de normalidade. Só que nós não podemos fazer isso com os atletas, porque são pessoas saudáveis e que a gente quer que permaneça saudável. Então, nós vamos dividir os exames em quartis. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e quarto quartil. E aí nós vamos o quê? Pegar os exames que nós queremos que sejam mais, por exemplo, testosterona, a gente quer que seja mais, sempre no terceiro, quarto quartil, e os exames que a gente quer para menos, como por exemplo o gama-GT, que eu dei um exemplo, a gente quer mais para o primeiro ou segundo quartil. E não colocar todo mundo dentro do segundo e do terceiro. Tudo bem? Então, pela curva de Gauss, nós não podemos trabalhar o nível de normalidade com pessoas doentes. Nós temos que trabalhar pessoas saudáveis e que a gente quer que permaneçam saudáveis. E aí nós vamos também, antes de falar dos exames laboratoriais em si, nós temos que escolher a amostra. A amostra ela é tão importante quanto o exame, porque dependendo da escolha da amostra, a gente vai ter um resultado mais fiel. Então, nós temos como exemplo de sangue, mais comum, e nós temos também capilar, nós temos inclusive de muco na boca, né? O muco da boca, nós temos o exame salivar, como é mostrado nessa primeira imagem, e o exame de urina, entre outros exames laboratoriais. Esses que eu trouxe para vocês na foto são os mais comuns, é o que a gente consegue muitas vezes pelo plano de saúde do atleta, do indivíduo. Quando se tem plano de saúde, muitas vezes a gente consegue cobrir o exame salivar de alguns, tá? Como o cortisol. O cortisol ele é muito importante que seja saliva. Eu peço sangue e saliva para fazer uma comparação do comportamento desse cortisol logo que o paciente acorda e quando ele vai pegar o carro no trânsito e fazer a coleta. Então, o exame de saliva hoje, quando se trata de hormônio, é o mais fiel. Então, a escolha da amostra ela é tão importante quanto o exame. E aí, nós vamos dar início às referências preventivas.
Eu não estou falando de referência de diagnóstico de doença. Estamos falando de referência dentro da nutrição esportiva. Então, se eu tenho uma hemoglobina glicada, uma hemoglobina dentro de um hemograma, eu trouxe para vocês os principais, senão fica muito longo, tá? A hemoglobina, ela tem que ser maior ou igual a 14 para as mulheres, maior ou igual a 15 para os homens. Se eu recebo um homem com 13, tá normal? Não está normal. Ele pode estar dentro da referência do que traz o laboratório, mas não está normal. Então, nós temos que corrigir, ok? Hematócrito. Hematócrito é o valor que é o resultado do valor da hemoglobina vezes 3. Hematócrito tem que dar exatamente esse resultado. Se o paciente me vem com hematócrito maior do que essa multiplicação, a gente fala que o indivíduo está hemoconcentrado. A hemoconcentração é desidratação. Se o indivíduo vem com hematócrito menor, o resultado menor do que essa multiplicação, esse paciente está hemodiluído. Então, a gente pode suspeitar ou de uma hemólise fisiológica, que é a resposta de um treinamento, então está normal, ou a gente suspeita de metais pesados numa medula óssea. Olha que interessante. E aí, como que a gente tira essa provinha real? Aquele RDW, sabe aqueles valores embaixo do hematócrito? Aquilo ali, eu vou dar um exemplo para vocês depois, vai ficar um pouco mais claro isso. Aquilo ali a gente tira a prova real de que essa medula, essa indústria. Por que eu faço uma analogia da indústria? Toda indústria não tem que ter um padrão de qualidade? Tem que ter um padrão de produção? Tem que sair a mesma cor de hemoglobina, o mesmo tamanho de hemoglobina, a mesma quantidade de hemoglobina. Então, esses valores citados, eles vão indicar isso, se esse padrão está ok. Porque se não tiver ok, alguma coisa está faltando. Pode ser ferro, pode ser B12, né? Então, é isso aí. Essa é como nós devemos olhar os exames laboratoriais. Leucócitos. Os leucócitos é a parte branca, a série branca, é a série de defesa do nosso organismo. Leucócito tem que estar até 6.500. Se leucócito está acima de 6.500, a gente já suspeita que o organismo está se defendendo de alguma coisa que a gente não sabe o que é. E aí nós vamos olhar o quê? Eosinófilo, monócito, são os principais. Eosinófilo, ele é um grande indicativo de processo inflamatório crônico. Eosinófilo é um grande indicativo também de verminose, mas muitas vezes também não pega, porque às vezes o médico só olha eosinófilo para verminose. Monócito é um grande indicativo para resposta de treinamento e também de processo inflamatório. Nós vamos tirar essa prova real quando olharmos os outros parâmetros de inflamação, porque se os outros estiverem também alterados, aí a gente pode dizer que são processos inflamatórios crônicos. E já coloco um parêntese, normalmente o processo inflamatório crônico são de pessoas obesas, ok? Monócito até 6%, eosinófilo até 2%. Quais são as principais causas de anemia? Quais são as principais causas de anemia? Dieta inadequada, adolescentes atletas. Uma observação, não existe só anemia ferropriva. Anemia ferropriva, o próprio nome diz, privação de ferro, não tem ferro suficiente. O ferro é uma deficiência comum no esporte? Sim, é uma deficiência comum no esporte, mas não é só ferro que faz formação de hemoglobina. Então, dieta inadequada, adolescentes que são atletas, olha a importância, comum, tá? Fluxo menstrual intenso, corrigindo o português, não intenso, é intenso. Síndrome da má absorção, muito comum. Síndrome da má absorção é um dos sintomas, eu não coloco como doença, tá? Mas é um dos sintomas ou causas mais comum hoje na prática clínica e é uma das causas mais comuns de doenças. E muitas vezes essa síndrome da má absorção, o que é síndrome da má absorção? Nós não estamos absorvendo direito os nutrientes.
E aí, o que acontece? Toda a nossa parte estrutural, todo o nosso ganho de massa, toda a nossa a mitocôndria, que é a única organela que queima gordura no nosso corpo, não está sendo nutrido. Nossa tireoide, nosso fígado, nosso cérebro, enfim, tudo que envolve estrutura não está sendo nutrido. Então, a gente não tem energia, a gente não tem nutrientes porque não foram absorvidos, disponíveis, né? Porque não foram absorvidos. Onde que se trata, então, a primeira coisa? Se trata pelo intestino, pelo estômago. Pode ser problema de fígado? Pode ser problema de fígado. A má absorção, muitas vezes, é um processo de hipocloridria desse indivíduo. A má formação de suco gástrico, que foi proveniente ou não de um fígado sobrecarregado. Olha a importância da teia. Aí nós temos que entrar muitas vezes com uma enzima digestiva para melhorar a absorção, para corrigir uma anemia. Síndrome da má absorção também está associado aos processos inflamatórios crônicos de intestino. E o que mais a gente ouve falar, né? Doença celíaca a gente pode colocar aí, Crohn, a gente pode colocar aí o intestino irritável, pólipos, síndrome do intestino irritável, algo comum hoje, a gente fala que é uma doença moderna, né? Porque está associado diretamente com o nervo vago, estresse. Quem não é estressado hoje? Isso tudo é importante dentro da nutrição esportiva, através da interpretação de exames laboratoriais, para que a gente possa entender o porquê que está dando aquela alteração no exame, né? A gastrite. A gastrite não é, como muitos médicos colocam, muitos profissionais colocam, uma hipercloridria. Normalmente a gastrite é uma hipocloridria, porque muda toda a conformação e comportamento dos esfíncteres, e aí a gente começa a ter passagem de suco gástrico onde não deveria, né? Eu tô com uma atleta recentemente com bronquite, com problemas em alvéolos, né, na respiração, tosse crônica seca, e uma tosse muito, muito crônica, ao ponto de prejudicar a qualidade de sono dela por conta de uma gastrite. Olha que interessante. Então, nós temos que trabalhar muito essa questão de intestino, de fígado e processo de absorção e digestão. Atletas em treinamento intenso. Com certeza, o próprio treinamento, como eu mostrei no outro artigo, ele tende a fazer deficiências de ferro por sinalização de citocinas, a utilização desse ferro pela própria resposta do treinamento. Então, nós temos anemia aí instalada. Muito bem. Biomarcadores de lesão. Quais são as possíveis causas de biomarcadores de lesão? A perda excessiva de potássio através da transpiração da sudorese aumenta a vasodilatação, provoca a isquemia, que é a translocação desse sangue, e, consequentemente, danos musculares, tá? Isso é só para explicar o processo de lesão de um treinamento. Alterações no metabolismo de carboidrato, tá? E a diminuição da disponibilidade desse carboidrato meio intracelular para fornecimento, né? Para fazer a formação de ATP, e o mau funcionamento dessa enzima sódio, potássio, ATPase. Isso tudo são as principais explicações das lesões, né, que nós chamamos. O exercício físico agudo induz a enzima LDH, que é um biomarcador muito usado dentro da ciência, proporcional à intensidade do treinamento. Esses são biomarcadores, o LDH, são biomarcadores de lesão. Além disso, nós temos a ACK, a creatina quinase. Tá? A creatina quinase, o que acontece? Dentro do processo de atividade física, de lesão, a gente tem o rompimento dessa parede celular e o extravasamento dessas enzimas, e aí é onde a gente consegue fazer a dosagem dessas enzimas. Então, ligado pela liberação sistólica, o extravasamento da permeabilidade dessa membrana celular, fazendo, então, esse processo de lesão, tá? O que a gente também tem que tomar cuidado com a CK é que ela pode ser vista de duas formas, ou como um marcador de lesão de miocárdio, né, como risco de infarto, ou pode ser também como resposta de treinamento. A gente pode fazer CK em um período de regeneração de um paciente e um período de treinamento intenso e ver como que a CK dele se comporta. A CK é muito importante que façamos a comparação do paciente
o valor do paciente mesmo, entendeu? Ver quanto quer secar dele em repouso e quanto quer secar dele em treinamento. Essa comparação dos valores do próprio paciente é muito importante para a gente não superestimar ou subestimar o valor, ok? Bom, biomarcadores de lesão. A gente também tem não são biomarcadores de lesão aqui, são biomarcadores de inflamação. A inflamação, nós temos o PCR, a proteína C reativa, ultrassensível, a homocisteína, o eosinófilo, como eu já falei, e a ferritina. Então, a proteína C reativa, ela vai entrar nos 5 parâmetros de longevidade. O que são parâmetros de longevidade, Tati? Nós temos 5 parâmetros nos quais, se você mantiver as referências que eu vou citar no decorrer dessa aula, raramente você vai ter um processo de glicação, diabetes, um infarto, acordar um gene doença da família, que a gente chama de processo de submetilação, uma inflamação crônica, né? Então, esses 5 parâmetros são bem interessantes para que a gente posso falar de maneira ousada, garantir uma longevidade com qualidade de vida a esse indivíduo. Então, PCR entra nos 5 parâmetros de longevidade. Ele tem que ser ultrassensível, porque eu quero saber quanto, e não ele é qualitativo, somente abaixo de 6. Não, quanto? Se for 2, se for 3, ele está alterado. Ele está com processo de infecção, tá? De inflamação. A infecção também altera a PCR, mas quando a gente fala de inflamação crônica, normalmente a gente tem que trabalhar um todo. E aí nós vamos trabalhar muitas vezes isso aqui com ômega 3 de boa qualidade, associar com outros parâmetros, trabalhar a microbiota, o intestino desse indivíduo para que melhore o PCR. Homocisteína também é um dos 5 parâmetros de longevidade. Então, de 5, eu já falei 2. A homocisteína ela tem que estar sempre abaixo de 9. Quando acima de 9, a gente pode indicar que esse indivíduo está com submetilação, ele está submetilando, ele não está silenciando genes doença. E isso pode ser um forte gatilho para o elo fraco de doença que ele tem na família. Também é indicativo de risco cardiovascular e também indicativo de deficiência de B6, B9 e B12. O eosinófilo, como eu já falei anteriormente, também é um biomarcador de inflamação, e ferritina. A ferritina, ela tem que estar entre 72 e 120. Ela só vai ser um biomarcador de inflamação quando acima de 120. Alguns pacientes eu falo que acima de 200, 300. Por quê? O próprio consumo excessivo de carne, principalmente carne, eu falo principalmente carne, mas a gente pode colocar proteína animal como um todo, ela pode dar um aumento dessa ferritina acima de 20. Então, só o ajuste da alimentação já me coloca no processo de normalidade. Mas a tendência dentro do esporte, é lógico que existe alguns específicos, como, por exemplo, o fisiculturismo. A gente tem um alto consumo de proteína, né? Então, isso daí pode dar, sim, acima de 120. Aí a gente tem que regularizar, senão ele vai ter um processo inflamatório crônico, sendo atleta. Mas é mais comum a gente ter abaixo de 72. E é onde a gente tem que ter essa visão. Lá na referência, que eu falo para vocês que é a referência que o laboratório traz para a gente, se nós formos ver a referência, 30, 40 é uma ferritina boa, mas não é para um atleta. Bom, qualquer pessoa que queira prevenção, né? Ferritina faz parte de uma coisa muito importante, não somente a formação de hemoglobina, mas também a tireoide. A tireoide não funciona bem se não tiver ferro, tá? Então, a suplementação de um bom ferro, como o ferro quelato, e mais importante do que suplementar, garantir que ele está absorvendo esse ferro, que não está com hipocloridria, que ele tem a ativação desse ferro para se transformar na fase ativa dele ser absorvido pelo intestino, tá? Muito bem. Nós temos também alguns parâmetros de estresse metabólico, estresse oxidativo e função de fígado. E nós podemos incluir aqui a ureia, que tem que estar entre 17 e 49. Novamente, essas referências são preventivas. Anotem essas referências. Hemoglobina glicada tem que estar até 5%.
ela também é um dos 5 parâmetros de longevidade. Então, de 5 eu já falei 3. Hemoglobina glicada, ela tem que estar até 5%. Hemoglobina, ela tem um histórico de 3 meses, ou seja, pode ser carboidrato em excesso, ou mal utilizado, ou a qualidade desse carboidrato. A proteína em excesso, mas como assim, Tati? Proteína não é carboidrato, como que aumenta a hemoglobina? A gente pode também, por neoglicogênese em fígado, excesso proteico, tá? Então, diabéticos que se entopem de proteína e diminuem zero carboidrato também não vale nada. É isso que a gente tem que prestar atenção. Hemoglobina glicada, ela também pode ser indicativo de um estresse crônico, porque o cortisol faz isso, ele fala fígado, produz por neoglicogênese glicose nesse indivíduo, porque ele está fugindo de leão o dia inteiro e todos os dias. Então, a hemoglobina glicada pode ser alguns indicativos. E o quarto indicativo é verminose, coisa que ninguém imagina, né? Por que, Tatiana? A gente pode ter uma resistência insulínica, um pâncreas com verme, com parasita. Olha que interessante, o protocolo de verminose é muito, muito importante. TGO, TGP, nós temos que avaliar essas transaminases, mas elas podem ser alteradas por resposta de treinamento. Então, se tiver, tem que estar abaixo de 20 em um exame normal, mas quando acima de 20, perguntar para o paciente se ele teve algum treinamento intenso, moderado intenso naquele período da coleta, e aí a gente pode justificar essas alterações. E também sempre associar com outras transaminases, como a gama-GT. A gama-GT, que é essa GGT embaixo aqui, ela também é um dos 5 parâmetros de longevidade. Então, de 5, eu já falei 4. A gama-GT, ela tem que estar abaixo de 16. Quando acima de 16, indica envelhecimento precoce de células e carência de antioxidante. Nós precisamos adequar antioxidantes em nossos atletas para que a gente possa ter modulação do estresse oxidativo, do envelhecimento precoce. Então, toda aquela frescurinha de nutricionista, de fitoterapia, de cúrcuma, canela, shot disso, shot daquilo, né? Suco verde, né? Orégano, manjericão, enfim. Todas essas frescurinhas, a gente tem aí como colocar um suporte para esse paciente de antioxidantes, de bioativos que vão me ajudar nessa modulação, porque é algo comum, não é normal, mas é comum se ter gama-GT acima de 16 em atletas. Ácido úrico até 4,5, 4,5, não é 5, não é 5,5. Que se vocês olharem uma referência comum, convencional, tá normal, mas não tá normal. Ácido úrico não é só o consumo e formação de purinas, consumo de proteína animal, né? Não é só isso, também é. Mas ácido úrico também é indicativo de deficiência mitocondrial. É uma mitocôndria não funcionante, não funcionando de forma eficiente. Então, a gente tem que cuidar também de toda a biogênese mitocondrial. Ok? Muito bem. A reposição inadequada de glicogênio pós-treino e degradação de proteína acentuada podem aumentar os valores de ureia. Eu trouxe isso de um artigo para vocês. Monitorar junto com o CK, ureia com o CK, o monitoramento através dos exames laboratoriais pode ser uma estratégia muito útil para verificar intolerância ao treinamento e a possibilidade de um overtraining. Olha que importante isso. Micronutrientes. Entrando nos exames para micronutrientes. A gente tem que avaliar zinco, preferencialmente eritrocitário, que é o mais fiel, selênio, cobre através do exame de ceruloplasmina, ferro através do exame de ferritina e magnésio no sangue, para que a gente possa melhorar, né, o que tá bom, melhorar, modular as respostas do próprio treinamento, porque tende a fazer essas deficiências aí, desses minerais aí, tá? Então, vamos lá. Zinco, eu trouxe alguns porque são os principais na nutrição esportiva. Zinco, ele participa da imunidade, ele participa de mais de 300 reações enzimáticas do corpo, na memória, na fertilidade, e a gente tem aí uma das primeiras barreiras de defesa junto com o selênio e o ferro.
Imunidade também, o selênio, saúde de tireoide. Cobre, através do exame de ceruloplasmina, a gente consegue identificar a carência de cobre. Ele participa do metabolismo de ferro, da melanina e seu excesso pode ser formação de radical livre e pode também prejudicar. Então, quando alguém usa um DIU de cobre, por exemplo, é importante fazer sempre ceruloplasmina para ver se não tem essa reabsorção, que apesar de alguns médicos falarem que não tem, mas a gente tem que avaliar, e também sempre avaliar o zinco, porque ele compete, a biodisponibilidade deles, tá? Eles estão sempre numa balancinha. Ferro, falei bastante do ferro já, mas é uma pincelada geral, hemoglobina e saúde de tireoide. E magnésio, metabolismo de glicose, vai ajudar a glicose a entrar dentro da célula. Tem um estudo muito legal que eu não trouxe para vocês, mas é fantástico, mostrando atletas de vôlei melhorando toda a resposta aeróbia com a suplementação de magnésio. Sinapse, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, se beneficia muito com o magnésio, suplementação de magnésio. Ele é um vasodilatador, ajuda também no tratamento de câimbras, ansiedade, né, como eu citei. Magnésio é uma das deficiências muito comum no nosso país, porque nós não vivemos em um país vulcânico, graças a Deus. Então, o magnésio é importante, sim, a sua suplementação, ok? Ok. Eu trouxe aqui um artigo para vocês mostrando ainda mais a importância desses minerais. Então, eu tenho ferro, zinco, vitamina A, vitamina D, B6 e B12 associados às funções imunológicas. Além disso, adequar carboidrato, probióticos, né? Garantir a microbiota desse indivíduo ajuda muito nessa modulação de imunidade, tá? O artigo também citou o colostro bovino, que é um tipo de suplementação também, tá? E os polifenóis, que é muito importante, que a gente tira aí do que eu citei anteriormente, dos próprios fitoterápicos. Aqui também um grande fornecedor, né, fonte de polifenol, é o cacau. Cacau maravilhoso, a gente pode usar muito, né, na prática, com shake, maravilhoso. Então isso daí é só um informativo da importância. Tenho aqui um artigo, uma revisão sistemática de 2018, mostrando que indica que o desempenho ele é diminuído, né? A gente tem uma diminuição da nossa performance quando se tem deficiência de ferro e zinco. Então, muito legal, mostrando a importância desses minerais. Atletas com baixa ingestão, baixa ingesta de proteína e gordura podem ter até 90% de inadequação de zinco da dieta. Essas carências podem levar à anorexia, perda de peso significativa, fadiga precoce e risco de osteoporose, né? A importância de trabalhar a saúde osteoarticular, aproveitando a fala, nesses atletas, principalmente os de grande impacto, como corrida, o próprio crossfit, né? Ginástica olímpica, enfim. A gente tem aí vários exemplos para dar de esportes. Todos, na verdade, né, precisam de boa saúde osteoarticular. E para finalizar, nós vamos falar dos exames de hormonais e de neurotransmissores. Os valores também são diferentes. Então, a gente tem aí a testosterona nos homens e a progesterona para as mulheres. Lógico que ambos os gêneros, né, têm os dois hormônios, mas eu quero dizer que esses entram como quinto e último parâmetro de longevidade, proporcionando cardioproteção, efeito anticâncer, né? Melhora dessa composição corporal. E a partir dos 40 anos, a gente tende a ter uma queda muito abrupta desses hormônios. Testosterona tem que estar maior ou igual a 53 para as mulheres, maior ou igual a 530 para os homens. Melhor ainda para o esporte, para os homens, ser 700, tá? Dependendo da idade. Progesterona. Depende muito do ciclo menstrual do atleta, do paciente. Mas, de um modo geral, acima de 0,31, ok? É muito comum ter carência de progesterona e progesterona também ajuda na produção da testosterona nas mulheres, ok? E quando a gente fala de segurar bebê, de fertilidade, cardioproteção, prevenção de osteoporose, progesterona. Essa ideia, sempre 150 meu predileto.
Acima de 200 eu fico de olho se aquele indivíduo não está com um estímulo exacerbado da suprarrenal. E esse estímulo exacerbado suprarrenal, estresse, cortisol elevado. Então, DEA, S vem de suprarrenal. Essa DEA é o hormônio da juventude, que produz hormônios sexuais. Esses são os valores de referência, 100 a 200. DHT é a fase mais ativa de testosterona. Quando muito elevada, ela pode ter queda de cabelo. A formação de ovário policístico tende a aumentar a DHT, tá? E ovário policístico está muito associado a deficiências de antioxidantes, microbiota ruim e deficiência de iodo. DHT entre 50 e 200 para as mulheres e 250 a 990 para os homens. T4, hormônio tireoidiano, 1.2, pelo menos, 1.4 perfeito. Globulina, ligadoras de hormônios sexuais, o SHBG. Mulheres que usam anticoncepcional tendem a ter isso muito elevado. Qual que é o problema? SHBG rouba toda a minha testosterona. Testosterona total, fazendo cálculo com o SHBG, a gente tem a nossa testosterona livre. Se a SHBG está muito alta, a gente não tem testosterona livre para nós. SHBG tem que estar de 20 a 100 para as mulheres e 13,2 a 89,5 para os homens. Prolactina, não é somente mulheres que estão aumentando que tem prolactina, homens que têm ginecomastia ou mesmo usaram esteroides anabolizantes em um ciclo errado e começou a aromatizar, começa também a ter aumento da prolactina. Prolactina também é um indicativo de doenças autoimunes. Ela tem que estar entre 3,3 a 26,7 para as mulheres e 2,6 a 13,1 para os homens. Cortisol, salivar é o mais fiel. Sanguíneo tem que estar 10. Salivar da manhã, 10. Salivar da tarde, 4. Nessa unidade de medida aqui, tá? E à noite, 1,5. Repetindo, de manhã salivar 10, à tarde 4 e à noite 1,5. Se tiver uma curva errada de saliva, a gente começa a ter alterações de sono, diminuição da massa magra, às vezes de forma crônica até fadiga adrenal, um termo que a gente usa, não importa termos, né? O que importa são sinais e sintomas que os pacientes sentem, fadiga crônica. É um sinal também de overtraining, a gente tem que trabalhar muito cortisol. Também pode ser uma resposta do treinamento, né? Principalmente com predominância aeróbia. Insulina tem que estar 5, perfeito 5, tolerado 7. E não 12, 10 como a referência que a gente vê, tá? Que pode indicar resistência insulínica. E serotonina, neurotransmissor da felicidade, tem que estar maior ou igual a 150. E a serotonina, ela é produzida, 90% dela, do nosso intestino. Então, o nosso intestino, novamente, ele é um fator, dos principais fatores aí de depressão, ansiedade, é o nosso segundo cérebro. Então, serotonina, quando muito baixa, a gente pode ser um grande indicativo, sim, de desbiose, de verminose, parasitose em geral, que carregam fungos, bactérias, vírus e o que a gente tem que cuidar, ok? É isso aí. Eu vou estar disponível então no nosso chat online. Muito obrigada a todos. Eu falei muito rápido, mas é porque é muita informação, muito conteúdo. Espero ter ajudado aí de alguma forma no conhecimento, na prática clínica de vocês.